Eu gosto de responder perguntas de vocês. Especialmente quando essas perguntas não são teorias, sabe? Não me leve a mal, eu gosto muito de saber de teorias, quando vocês compartilham as ideias de vocês, né, sobre os filmes, sobre as séries, um monte de teoria, eu adoro isso. Mas é que eu acho muito fofo quando vocês me perguntam coisas sobre a vida, quando vocês me perguntam sobre algum filme, alguma série que eu acho bom, que eu acho ruim. Perguntinhas assim desse tipo, sabe? Então é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou responder perguntas de vocês nessa mais nova edição aí de Ask Miss. Very cool. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição de Ask Miss, como eu disse aí na abertura, né? Que basicamente, pra quem é novo ou nova aqui no canal, consiste em eu responder perguntas de vocês, né? Perguntas que eu vou selecionando ali no YouTube, na aba comunidade, no meu Instagram também, então já fica aqui o convite, me siga lá no Instagram, gente, que eu vivo falando de updates das séries que a gente curte aí, né? Especialmente Stranger Things, considerando que o pessoal gosta de me assistir por conta dessa série, né? Tem muita gente que vem dessa série aí. Mas lá eu falo de todas as séries, todos os filmes que eu tô assistindo, eu comento sobre o meu livro, que foi lançado recentemente. Você sabia dessa? Então, eu lancei um livro. Eu também faço enquetes, eu respondo perguntas nas caixinhas do Instagram. Então tem muita coisa que eu faço lá no Insta que eu aconselho você a me seguir pra você não perder. E é claro que antes de eu começar esse vídeo aqui, gente, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries, gosta também de Stranger Things. Eu quero que vocês me ajudem nessa meta, né, de chegar a 300 mil inscritos. A gente tá muito perto, gente. Então a maneira que você pode me ajudar é compartilhando esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Espalhe a palavra aí do Plantão Geek pra ajudar eu a bater essa meta aí de 300 mil inscritos, tá bom? É, tá bom. Sem mais delongas, vamos começar aqui esse Ask Miss. Ana Júlia, Miss, tu tem cara de que era mó nerd no ensino médio. Acertei? Sim, Ana Júlia, você acertou. Eu sou nerd até hoje, né? Quando eu tava na faculdade eu era nerd também. Eu sempre fui nerd com as minhas coisinhas, só que eu fui a nerd que sentava no fundão. Na verdade, eu e meus amigos éramos, assim, em grande maioria nerds e a gente sentava no fundão. E eu gosto de lembrar que a gente era muito privilegiado, porque os professores deixavam eu e os meus amigos conversarem. Sabe por quê? Porque a gente fazia as lições, que eles sabiam que a gente fazia as lições, que a gente fazia os trabalho, que a gente tirava as notas boas. Então a gente tinha a nossa dose social permitida ali pelos professores, basicamente. Porque quando o professor terminava a explicação, a gente virava assim pra trás e tal, né? Ou então pro colega da frente, etc. Pra tentar fazer a lição junto. Então quando o professor passava perto, até quando ele tava longe, ele sabia, ele ou ela, né? Os professores, eles sabiam que a gente tava fazendo lição. O que fazia o resto da sala ficar muito bravo com nós, porque a gente era permitido conversar enquanto eles não eram. E aí a gente sempre era usado de exemplo lá no meio da sala, falando, ó, então, deixa eles conversar porque eles estão fazendo a lição. Vocês já fizeram a lição? Vou passar revisando. E aí ninguém queria que passasse revisando, né? O professor passasse de caderno a caderno, porque aí ia provar o ponto do professor do que os nossos cadernos estavam completos e o do resto da galera não. Tyrone, pretende gravar vídeos de outras séries fora do seu nicho? Nem que seja análise ou curiosidade ou algo do tipo. Então, Tyrone, eu tenho uma notícia pra você. Não sei se você viu, não sei se você está vendo aí, mas eu já estou fazendo isso. Olha aqui, ó, algumas coisinhas aparecendo na tela. Olha que gracinha, né? Tem análise, tem curiosidade, tem justamente o que você falou. Eu já estou fazendo. Então, assim, né, gente, eu estou fazendo os vídeos e eu estou tentando aumentar, né, essa frequência de vídeos de outro nicho. Só que eu acho que às vezes esses vídeos são deixados de lado, ou então as pessoas deixam passar e acham que eu não faço, sendo que eu faço sim. Se liga, fica ligada, hein? Direto de Hollywood. Miss, como eu posso fazer uma história adolescente, mas sem aquele clichê adolescente? Tentar fugir desses padrões clássicos. Ora, é muito simples. Eu vou responder a sua pergunta de uma forma tão simples que ela vai parecer grosseira, mas eu juro que eu não quero ser grosseira, não. Mas é que assim, se você já conhece quais são os padrões, né, de adolescente, é só fazer exatamente o oposto. Que aí você não faz o clichê. Ele tem toda a razão. Então, por exemplo, um clichê adolescente aí, vamos pensar juntos. A menininha nerd que se apaixona pelo atleta. Então, você não quer fazer um clichê adolescente? Quer fugir desse padrão? Não faça uma menininha nerd que se apaixona pelo atleta. É bem simples. Então, eu diria que conheça esses padrões adolescentes e faça justamente o oposto. É verdade.
Luli Books. Miss, como você fez quando deu aquela vontade de desistir enquanto escrevia o seu livro? Tenho muita inspiração por você. Ah, muito obrigada, Luli. Um beijo pra você. Obrigada aí pela sua participação. Então, né, quando eu queria desistir do livro, deixa eu pensar, isso não aconteceu com tanta frequência. Eu acho que isso não aconteceu com tanta frequência porque até, sei lá, ano passado, ano retrasado, algo assim do tipo, eu não me sentia obrigada a escrever. Depois eu comecei a desenvolver isso, mas eu já refutei rapidamente, sabe? Eu já falei, não vou fazer disso minha obrigação, não. Eu só vou escrever quando eu sentir que eu tenho que escrever e esse tipo de coisa. Então, eu nunca dei uma grande responsabilidade em cima do livro, a ponto de eu pensar que eu deveria desistir dele. Porque você só desiste de alguma coisa que você dá muita importância, né? E o meu livro, no começo, eu não queria expor ele, assim, pras pessoas, sabe? Eu não queria publicar ele. Isso é uma coisa que eu comentei até no vídeo que eu fiz sobre o meu livro, né? Deu falando que eu ia lançar o livro e tudo mais. Que é uma questão que eu pensava, assim, que eu não queria publicar porque eu achava que eu ia me expor muito. Eu acho isso até agora, que vai ser a maior exposição que eu vou ter, vai ser esse livro, por mais que as pessoas não vão enxergar direito essa exposição. Porque os sentimentos, né, as coisas que eu coloquei nesse livro estão muito camufladas em forma de personagens, circunstâncias diferentes e etc. Mas eu, né, na minha cabeça, tal, com o meu psicológico, eu falava, gente, eu tô me expondo muito com isso daqui. Então, eu nunca pensei em desistir de escrever, porque essa era a forma que eu expunha os meus sentimentos. Mas eu, assim, pensei muitas vezes em não publicar porque eu tava insegura, porque eu tava, assim, insegura de sair dessa zona de conforto que eu tinha criado. Então, assim, eu acho, né, eu diria, não sei se isso vai responder a pergunta da Luli aqui, mas eu diria que não trate escrita como um dever é uma boa dica. Eu acho que essa é uma boa dica, porque se você trata como um dever, vira uma obrigação. Aí, se você vira uma obrigação, você começa a interpretar que algumas coisas que você vai fazer, tipo, olha, não estou motivada pra escrever hoje. Ah, não tô afim de tocar nesse livro por uma semana. Quando essas coisas acontecerem, você vai achar que você tá desistindo do livro, ou então que você não tá fazendo o suficiente. Sendo que você mesmo deu esse poder todo pro seu livro, entendeu? Você transformou isso numa obrigação. Então eu acho que, gente, tratem da cabeça de vocês, sabe? Da mesma forma que a gente tem que tratar, assim, com terapia e tudo mais, determinem as prioridades de vocês pra que esse tipo de coisa não aconteça. Eu acho que é um bom conselho, né? Todo mundo devia ir pra terapia, eu sei que eu vou, então eu recomendo assim pra todo mundo. Nick Barbosa, Miss, qual é o seu gênero de filme favorito? Então, Nick, eu acho que o meu gênero de filme favorito talvez seria ficção histórica ou fantasia. Ou os dois, né? Que tem vezes que tem um pouco dos dois. Ficção histórica seria basicamente aquela história que tem embasamento real, só que, é claro, teve uma liberdade criativa aí pra inventar algumas coisas. Por exemplo, The Crown é uma série que tem bastante ficção histórica, Spartacus é uma série que tem questões ali de ficção histórica, Gladiador é um filme que tem questões históricas, só que aí tem muita coisa inventada, sabe? Então eu diria que esse é um dos meus gêneros favoritos, junto também com fantasia, porque eu amo a ideia de você criar um universo do zero, que tem novas regras e esse tipo de coisa. E como eu falei, por vezes você tem produções por aí que misturam os dois, né? Ficção histórica e fantasia, como por exemplo Outlander. Outlander é uma série aí e também é uma saga de livros que eu gosto muito, e ela mistura esses dois gêneros. Legal! Just Me. Por que você acha que as pessoas se incomodam tanto com a troca de etnia em uma adaptação? Então, sendo muito objetiva, né, nessa minha resposta, eu acho que existem duas questões que sempre devem ser levadas muito a sério nessa questão da pessoa ficar extremamente incomodada com troca de etnia em adaptação, quando essa troca não influencia na história. Porque, primeiramente, a pessoa ela não sabe dizer, com certeza, quando influencia a história e quando não influencia. Eu sei que você, né, que tá aí me assistindo, eu vi bastante dessas situações que a pessoa deu exemplos absurdos pra tentar argumentar contra uma troca de etnia, sendo que o filme que ela tá usando de exemplo, assim, ele tem que ter aquela etnia específica. Por exemplo, não tem como você adaptar o filme Mulan sem você usar uma mulher chinesa. Não tem como. Por quê? Porque a história ali da Mulan envolve a etnia chinesa, envolve os chineses. Então não tem como você trocar neste caso. Só que tem muitas outras obras por aí, a grande maioria das obras por aí, você pode sim trocar a etnia que não vai fazer efeito nenhum na narrativa. Eu vou citar um exemplo
aí, por exemplo, da Pequena Sereia, né, que aconteceu recentemente. O caso da Pequena Sereia, que foi uma das coisas mais chocantes que eu tive que ler na internet, né? Nossa senhora, foi ali, gente, que eu vi que tem gente que consegue ser extremamente racista e achar que não tá sendo racista, sendo que você fica, meu Deus do céu, a pessoa está cometendo um crime nesse comentário aqui e ela não tá percebendo, ou então se ela tá percebendo, ela tá fingindo que ela não tá percebendo. Porque, por exemplo, é só pensar objetivamente, no que interfere na história a Ariel ser uma mulher negra? A Ariel é sobre o quê? Quando você pensa em Ariel, você vai descrever pra alguém, né? Você vai falar assim, olha, eu assisti um filme chamado A Pequena Sereia. Ah, esse filme é sobre o quê? Você vai falar assim, ó, essa que vai ser a sua resposta. Você vai falar, olha, é sobre uma sereia que troca a própria voz por um par de pernas pra conhecer o mundo humano. Essa é a história de Pequena Sereia. Você não vai começar a sua descrição falando, ah, é sobre uma mulher branca e ruiva que na verdade é uma sereia e ela troca... Não tem essa parte da descrição física quando você estiver falando de A Pequena Sereia. Ou seja, é irrelevante pra narrativa a aparência física da Ariel. O que tem que ter no filme é ela trocando a voz por um par de pernas. Só isso. Então você já implica que a Ariel tem que saber cantar. É isso que a Ariel precisa ter. E assim, a gente viu a voz da Hailey Bailey, né? Então, né, voltando a responder a pergunta aqui, o porquê que eu acho que as pessoas se incomodam tanto com essa questão de etnia? Primeiro, existe um racismo estrutural muito grande aí, por parte das pessoas, que por vezes elas reconhecem, por vezes não. E segundo, que eu acho que é o que mais está em questão aqui, é que as pessoas têm um fator nostálgico muito grande. Então você sempre vai preferir a primeira vez que você conheceu determinado produto. E aí as pessoas criam essa concepção na cabeça de que quando for ver uma adaptação, essa adaptação tem que ser exatamente idêntica àquilo que você viu primeiro. Então as pessoas sempre vão esperar cópias ambulantes numa adaptação, sendo que hoje em dia você tem a oportunidade de lançar mensagens muito mais fortes para as pessoas. E isso, por vezes, exige uma troca de etnia, por exemplo. Então eu acho que tem essas duas questões aí. Tem um racismo estrutural muito grande das pessoas e tem um fator nostálgico muito grande que, assim, fica influenciando muito na hora que essa pessoa vai opinar sobre alguma troca ou qualquer coisa assim. What? She's black. What, baby? She's brown like me. Yeah, she's brown like you. Matheus Oliva. Miss, já ocorreu momentos da sua vida em que você possa ter pensado em ter se arrependido das suas escolhas de trabalho que você faz? Você se sente realizada da vida com isso? Então, eu diria que sim e não, né? Realizada da vida exige que, tipo, eu já conquistei tudo que eu queria na minha vida. E eu ainda não conquistei, então eu não me sinto completamente realizada, porque eu sempre vou buscar alguma coisa, sabe? Então, não, eu não me sinto completamente realizada ainda. Mas eu nunca me arrependi de ter cursado cinema, de ter cursado, no caso, rádio, TV e internet, que é um nicho ali do audiovisual, e hoje eu trabalho com cinema por conta disso, né? Eu gosto muito de falar de narrativas, eu gosto muito de falar de fotografia, principalmente porque tem um contato muito grande com psicologia, que é um assunto que eu amo de falar, sabe? Eu amo comentar, amo analisar personagem, então eu nunca me arrependi disso. No máximo, o que eu me arrependi, que poderia ter influenciado muito no meu profissional, é que eu sou uma pessoa muito introspectiva, gente. Pode não parecer, né? Com eu fazendo vídeo aqui pra internet e tudo mais, mas eu sou uma pessoa muito na minha. Ou seja, eu não sou muito boa em fazer contatos. E na minha área, precisa muito de contato. Você precisa sempre de uma fada madrinha por trás. E eu não sou muito boa em procurar fadas madrinhas ou então me apresentar de uma maneira que uma fada madrinha me encontre. O que faz que muitas coisas que eu conquistei por aí tenham sido no puro suor, sabe? Não foi uma oportunidade mega blaster que me surgiu. Aconteceu alguma coisa que me permitiu me mostrar e aí sim eu consegui conquistar alguma coisa. Então eu diria que se eu me arrependesse de alguma coisa, se eu fosse escolher alguma coisa que eu me arrependi, seria que talvez no passado eu teria sido mais caruda, sabe? Eu teria dado mais a cara a tapa. Tem algumas oportunidades que com certeza eu perdi por conta disso e eu consigo pensar exatamente em algumas assim que com certeza eu perdi. Hoje eu tento me policiar mais com isso, mas é um processo que leva tempo porque não me representa, sabe? Eu não sou uma pessoa atirada, é uma pessoa mais go-getter, né? Que é o que eles falam. Então, se eu fosse ter um desses arrependimentos em questões profissionais, seria esse, na verdade. Nunca pelo que eu escolhi pra minha vida, mas sim como eu manejei isso.
basicamente isso. Entendo. Rafael, Miss, por que exatamente você acha que a abordagem da palavra que não pode aparecer em vídeo de YouTube em 13 Reasons Why irresponsável? Nunca vi a série inteira, então não tenho opinião. Vou tentar ser objetiva nessa resposta também, porque ela é bem longa. Porque basicamente, essa palavra aqui, gente, que tá aparecendo no vídeo, mas que eu não posso falar senão o YouTube desmonetiza, sim, basicamente é isso que ele faz. Eu acho uma puta falta de sacanagem! Questões de saúde mental têm que sempre ser tratadas com muita delicadeza. E 13 Reasons Why, ou então 13 Porquês, né, pra quem não sabe, foi uma série que ela mostrou esse transtorno mental, né, que tira vidas, que literalmente faz a pessoa perder a vida se ela não tem um tratamento adequado, se ela não é ouvida. E esse transtorno é apresentado ali na série como se fosse assim: ah, você fez isso contra a sua própria vida? Você cometeu isso contra si mesmo? Ah, se você teve motivo, então tudo bem. Excuse me, the fuck did you just say? É dessa forma que 13 Reasons Why retrata esse tipo de coisa. Isso não é brincadeira. Na minha perspectiva, no meu ponto de vista, ele trata de uma forma extremamente irresponsável. Inclusive, uma das péssimas decisões que eles fizeram foi ter mostrado a cena em que o ato acontece, se vocês me entendem aqui. E é uma cena, gente, que dá close, sabe? É um negócio assim que você vê, literalmente, você vê tudo. É uma série mais 18 que tem a violência gráfica explícita ali. E essa cena foi tão pesada que se você tentar assistir essa cena na Netflix hoje, você não vai encontrar, porque a Netflix tirou essa cena depois de um monte de reclamação, depois de um monte de coisa que deu errado. Pra vocês terem ideia, gente, quando eu vi a cena em que a protagonista, ela acaba tirando a própria vida, depois que a cena passou, eu pausei e saí correndo pro banheiro porque eu achei que eu ia vomitar. Eu senti um refluxo assim, eu me inclinei pra frente, eu achei que eu ia vomitar de tão forte que foi a cena. E eu sou uma pessoa que eu sofro desse mesmo transtorno, né, que apareceu aí na tela. Então teve momentos que eu assisti assim alguns episódios e eu fiquei pensando em coisas que eu não deveria ter pensado ou reflexões que eu não deveria ter tido, que eu nem sabia por que eu tava tendo, então foi um efeito totalmente oposto. E depois eu vi que muita gente, né, na internet teve esse mesmo efeito que eu. Foi algumas coisas assim, eles apresentaram de maneira muito irresponsável. Então eu diria que é por isso que 13 Reasons Why teve uma dosagem assim de irresponsabilidade que eu nunca vi em outra série. Eu só vi nessa até o presente momento. Rafa, escritora. Qual é o seu filme de terror favorito? O meu filme favorito é com certeza O Iluminado. Here's Johnny. Gabriel Barros. Bis, quais foram os jogos que marcaram sua vida? Nós sabemos que The Last of Us foi um deles, mas tem mais? Teria um top 3? Amo o seu trabalho. Muito obrigada, Gabriel. Um beijo pra você, obrigada por ter feito sua pergunta. Então, eu diria que The Sims foi um jogo, assim, que baseou muito a minha vida. Eu tenho todos os The Sims, desde o 1 até hoje eu jogo The Sims, porque eu acho fantástico essa autonomia que você tem no jogo, eu tenho muitas boas memórias. Então, The Sims com certeza foi um jogo que marcou minha vida. Mortal Kombat foi um jogo que marcou muito minha vida. Até hoje, se eu jogo com a Kitana, eu consigo dar uma roubada, sabe? Eu consigo fazer uns combos que machuca, eu diria assim. E Mortal Kombat ainda tem aquele esquema que os combos são muito semelhantes e as habilidades também. Então, não importa se você compra outro Mortal Kombat, você vai saber fazer aquela habilidade se você sabia do jogo anterior, né? Não sei se deu pra entender, mas enfim. E eu também quero mencionar aqui o jogo The Walking Dead da Telltale Games. Eu preciso mencionar esse jogo. Qualquer jogo da Telltale Games eu estarei jogando, tá? Que fique bem claro. Estou muito ansiosa, inclusive, pra Season 2 de The Wolf Among Us, que também é da Telltale Games. Eu também. SL48, qual área do cinema você gostou menos de estudar? Cara, eu acho que foi, eu diria que grade televisiva, gente. Aprender grade horária, de que momento que os filmes e os programas da televisão vão passar ali, é uma coisa de doido, sabe? É um negócio assim que cada segundo conta, cada minuto conta. Nada pode atrasar. Se alguma coisa atrasa, se acontece alguma notícia que você tem que colocar ali, é uma coisa de doido. Então, eu diria que essa foi uma área do audiovisual aí que eu detestei, sabe? Até hoje não suporto. E dentro de produção executiva tem a área de finanças e cálculo de budget, né? E eu não sou boa com números. Então, eu vou citar mais uma área aí que eu não gostei de estudar, apesar de eu achar muito legal produção executiva. Mas a parte de finanças não é legal, não. Meu Deus! Muito chato! E a última pergunta que eu selecionei aqui é da Ana Sapeclash.
E ela fez uma pergunta sobre a série de Percy Jackson. Miss, você acha que a série do Percy Jackson vai conseguir acompanhar a idade dos atores com o decorrer das temporadas? E sobre o ator que vai fazer o Zeus? Ele faleceu no início do ano. Será que vai acontecer o mesmo com o personagem ou vai ocorrer um recast? Então, vamos lá. Uma coisa aqui de cada vez. Se os atores vão acompanhar a idade dos personagens? Não. E eu nunca esperei que isso ia acontecer também. Porque, gente, é literalmente impossível que esse tipo de situação aconteça. Não sei se as pessoas já fizeram esse cálculo na vida delas, mas quando você vai filmar alguma coisa, você vai ficar ali uns 6, 7 meses no mínimo, filmando. E depois vai ter o recesso, vai ter uma férias ali que vai rolar. E aí você vai ter que ficar sabendo se a sua série vai ser renovada ou não. Ou então se vai ter um segundo filme daquilo ou não. Isso também já ganha um tempinho aí. Numa dessas já passou 1 ano. Então você já tá 1 ano atrasado no cronograma aí, né, com a idade dos personagens e tudo mais. Então, assim, absolutamente todos os filmes e todas as séries que colocam um elenco mirim, automaticamente esse tipo de coisa vai acontecer, gente, porque não tem como você colocar um monte de ator atuando por 5 anos a fio, sabe? Uns negócios assim pra eles filmarem tudo, porque não sabe se vai ter outra temporada, não sabe se vai ter outro filme. Mesmo que você venda assim, por exemplo, olha, eu quero fazer uma trilogia de filmes, tá aqui, tudo está aqui, é só filmar. Você vai levar esse tempo de recesso pra férias dos atores, né? Porque senão vira uma escravidão ali, né, gente? Pelo amor de Deus, os atores vai ficar gravando eternamente? A produção vai ficar lá se matando eternamente? Não, né? O pessoal tem que fazer ali os cenários, tem que fazer os figurinos, então tem um tempinho ali de pré-produção sempre. Então eu nunca esperei que os atores de Percy Jackson iam acompanhar a idade ali dos personagens. Inclusive o ator que vai fazer o Percy, que é o Walker Scobell, ele já tá com 14 anos, gente. Simples assim, ele foi contratado, ele não tinha 12 ainda, sabe? Ele tinha acabado de fazer e as pessoas já sabiam que ele não ia acompanhar isso. Ou seja, o ator está com a idade que o personagem Percy Jackson tem no 3º livro da saga. Então eles já sabiam que isso ia acontecer. Quando chegar lá na adaptação do último livro, provavelmente essa galera aí vai ter uns 20 anos na cara no mínimo. Só que aí você vai ter que jogar lá pra caracterização, entendeu? Você vai ter que fazer alguma coisa, só que você também não faz milagre, fazer o quê? E isso não é uma coisa desse ano também, gente. Não é uma coisa assim que é moderna, sabe? Sempre aconteceu isso no universo das séries, inclusive. Eu fico aqui pensando, por exemplo, no elenco de Pretty Little Liars. Vocês sabiam que a atriz que faz a Spencer, que é a Troian Bellisario, ela tinha tipo 30 anos quando ela fazia a Spencer, e a Spencer deveria ter 18? Vocês sabiam que a atriz que fez a Murta que geme em Harry Potter, né? Harry Potter e a Câmara Secreta foi onde ela apareceu primeiro. A atriz tinha 44 anos fazendo essa personagem. Eu tô passada, chocada. Então tem vezes que, assim, os caras não tá nem aí pra idade, né? Eles estão aí pra caracterização e esse tipo de coisa. É por isso que até existe aquele meme, né? Os adolescentes da Netflix, esse tipo de coisa, porque é uma coisa frequente, gente. Acontece mesmo. E sobre o ator que infelizmente faleceu, né? Que ele iria interpretar o Zeus na saga Percy Jackson, eu não acho que Zeus vai morrer, gente, até porque nem dá. Ele é um deus, então não vai morrer. Eu acho que pode ocorrer aí um recast tranquilamente, principalmente levando em conta a questão de que os deuses se apresentam de formas diferentes, então eles podem ter aparências físicas diferentes. Então isso tem até nos livros, então tá tranquilo, dá pra colocar outro ator, mas assim, né, fica o sentimento aí de pesar, porque era um ator muito bom, e mesmo que a gente goste dele, né, na primeira temporada, não vai ser o mesmo, então realmente vai ter que rolar um recast aí. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também gosta de Stranger Things, que é um nicho aqui bem forte do canal. Comenta aí embaixo também, né, se vocês estão animados pra Percy Jackson, já que foi essa última pergunta aí que eu recebi e tudo mais. E também comenta aí embaixo se vocês sabiam das últimas curiosidades que eu mandei aqui, hein? Das atrizes e tal, que interpretaram personagens que são muito mais novos que elas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!